I'm so glad that the Lord brought me out. I'm so glad that the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been happy since the Lord brought me out. I've been happy since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Glory! Aren't you glad? Aren't you glad? Let's sing it. Aren't you glad that the Lord brought you out? Aren't you glad that the Lord brought you out? If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been singing since the Lord brought me out. I've been singing since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Aren't you glad of it? We're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion. Beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Let those refuse to sing who never knew our God, but children of the heavenly King, and but children of the heavenly King, and may speak their joys abroad, may speak their joys abroad. For we're marching to Hallelujah, the beautiful, beautiful Zion. Oh, we're marching up. A alma daquela pessoa. I'd say, oh, there's my brother. Eu diria, oh, aí está meu irmão. Oh, if I could just shake his hand, he hasn't got any hand. It's rotted down in the grave. Oh, se eu simplesmente pudesse estreitar a sua mão. Eu não tenho nenhuma mão. Está apodrecida lá embaixo na sepultura. If I could say hello, but I ain't got no tongue. My tongue's rotted down in the grave. Se eu pudesse dizer, oi, mas ele não tem, eu não não possuo nenhuma língua, minha língua está apodrecida lá embaixo na sepultura. If I could embrace him, but I'm a spirit. E se eu pudesse abraçá-lo, mas eu não tenho, eu sou um espírito. Oh, that'd scare me to death. Oh, aquilo me matava de medo. I just didn't like that. Eu simplesmente não gostava daquilo. And I'm an illiterate person, and I can just barely read. Got a 7th grade education. E eu sou uma pessoa iletrada e eu mal consigo ler. Tenho uma educação de 7ª série. And so then I thought, well, if I could just... Então eu pensei, bem, se eu pudesse apenas... I hope I live till the Lord comes. Eu espero viver até o Senhor vir. Now I know when He come back, my body would be resurrected. Agora eu sabia que quando ele voltasse, o meu corpo ressuscitaria. I know that I'd have a body
Eu sei que teria um corpo, All the old age will be gone away. toda a idade avançada terminará. You'll never be old there. No, sir. Você nunca ficará velho lá? Não, senhor. Every symbol of sin will be taken away, and old age is a symbol of sin. Cada símbolo do pecado será tirado e a velhice é um símbolo do pecado. So everything that represented sin will be taken away because from the curse. Então, tudo que representou o pecado será retirado por causa da maldição. Not that you sin, but you're one of Adam's race, and you're turning back to the dust. Não que você tenha pecado, mas você é uma raça de Adão e você retorna ao pó. And I thought, if I could just live to see Jesus coming, E eu pensei, se eu pudesse simplesmente viver para ver a vinda de Jesus. I said to Brother Gene here, Brother Leo and them many times, and Brother Fred, many of my friends, I said, oh, I hope I live to see Jesus come. Eu disse para o irmão Jen, aqui, ao irmão Léo e aos outros muitas vezes, o irmão Fred, muitos de meus amigos, eu disse, eu espero viver para ver Jesus vindo. For when he comes, I'll be changed. I won't have to be that spook. Porque quando ele vier, eu serei transformado e eu não terei que ser um fantasma. I don't want to be that. No, sir. Eu não quero ser isto. Não, senhor. I said, I'd be, I guess, all right, but I want to shake hands. I love human beings. Eu disse, eu seria tudo bem com a morte, mas eu quero estreitar as mãos. Eu amo os seres humanos. I don't know nothing but human beings, so I like to be that. Eu não amo seres humanos, então eu queria ser aquilo. And the other morning, about 5 weeks ago now, I've been out on a meeting, come in. E outra manhã, cerca de 5 semanas atrás, eu tinha estado fora em uma reunião e cheguei. I was tired. Now, I woke up in the room about 7 o'clock. Eu estava cansado e eu acordei no quarto por volta de 7 horas. And I said, we'll go down to the tabernacle this morning, or in the morning, to my wife. E eu disse, nós desceremos até o tabernáculo nesta manhã, ou pela manhã para minha esposa. And she was still sleeping. I kind of raised up the head of the bed and put my hands back like this. E ela ainda estava dormindo. E eu como que levantei a cabeça da cama e coloquei as minhas mãos para trás assim. Just laying there thinking. E eu estava apenas deitado ali pensando. I said, "Jay, I'm 50 years old. E eu disse, ei, eu estou com 50 anos de idade. I haven't done nothing for the Lord yet. Eu não fiz nada para o Senhor ainda. I got to hurry up and do something." Eu tenho que me apressar a fazer algo. And I said, I'll be old after a while. E eu disse, eu estarei velho daqui a pouco. I got to hurry and do something. I haven't done nothing for the Lord. Eu disse, eu tenho que apressar e fazer algo. Eu não fiz nada para o Senhor. I said, but you know, I'd sure hate to. E eu disse, mas você sabe, eu com certeza detestaria I hate the idea of having to die before he comes. Eu detesto a ideia de ter que morrer antes de sua vinda. I said, if he just come, Eu disse, se ele apenas viesse, I said, I dread that thought if I'd have to go. If he tarries for a few years yet and maybe I don't live to see it and I'll have to die and become a spirit. eu disse, eu tenho pavor deste pensamento, se ele ainda demorar alguns anos e eu tiver que ir, e talvez eu não esteja vivo para ver isto, e eu terei que morrer e me tornar um espírito. I didn't like that at all. Mas eu não gostava disto de modo algum. And while I was laying there thinking that, I heard something just as plain as you hear my voice, as I was telling you last night, said, keep pressing on. E enquanto eu estava deitado ali pensando naquilo, eu vi algo simplesmente tão claro como você está ouvindo a minha voz, como eu estava lhe dizendo ontem à noite. Disse, continue adiante. Well, first
Bem, primeiro It comes in such a way, just like these visions here. You say it, you don't know you said it. isto veio de tal modo, exatamente como essas visões aqui. Você diz isto e você não sabe que disse aquilo. You're speaking, talking, you don't know you're talking. Você está falando, conversando, você não sabe o que está falando. When I see a vision before somebody, I don't know what I said. Quando vejo uma visão diante de alguém, eu não sei o que eu disse. The only way I know it's go back to the tape here and find it. A única forma que sei é voltando à fita e procurando. Vem? I don't know what I said, because you're somewhere else in another place, maybe 40, 50 years back down somebody's life, or way on ahead in somebody's life, see? Eu não sei o que eu disse, porque você está em outra parte, em outro lugar, talvez 40, 50 anos atrás na vida de alguém, ou bem no futuro na vida de alguém. Vem? You don't know, you just don't know you say it. Você não sabe, você simplesmente não sabe que disse aquilo. And I said, I am pressing on. E eu disse, estou seguindo em frente. Said, keep pressing on, keep pressing on. Disse, continue seguindo em frente, continue seguindo em frente. Said, the great reward is at the end of the road. Disse, a grande recompensa está no fim do caminho. Now I asked permission of the chairman and so forth to say this. Agora eu pedi a permissão dos dirigentes e aos demais para dizer isto. I believe it was a vision. But if it was, I've never seen anything like it. Eu creio que foi uma visão, mas se foi, eu nunca tinha visto nada como isto. I've seen visions since I was about 3 years old, maybe younger than that. Tenho visto visões desde que eu tinha cerca de 3 anos de idade, talvez mais novo do que isto. And I've never seen anything like this, never had such an experience to happen to me. E nunca vi nada como isto. Tal experiência nunca havia acontecido comigo. I'm reading a book that the pastor here gave me with someone else who had a similar experience. Eu estou lendo um livro que o pastor daqui me deu, de outra pessoa que teve uma experiência parecida. I read it for, and it said, Brother, what was that, Wigglesworth or Price? Brother Price had an experience something like that. Eu li, pois é, o irmão, como era? Wigglesworth, Price. Irmão Price teve uma experiência de algo parecido. I want to get his book and see what it was. Eu queria pegar o seu livro, ver o que era. I want to find out. Eu quero descobrir. Now, I do not want to say translation because it would look like, if you would, it was trying to copy the St. Paul. Eu não quero dizer trasladação, porque isto podia parecer, se você quiser, que estava tentando copiar São Paulo. No, I want to be just what I am. See, just Não, eu quero ser apenas o que sou. Vem, apenas. I can't be St. Paul, but I serve the same God he did. Eu não posso ser Paulo, mas eu sirvo ao mesmo Deus que ele servia. And so E então I said, I just kept saying, press on. eu disse, aquilo apenas continuou dizendo, siga em frente. And I spoke back. I said, well, I'm pressing on. E eu falei de volta e eu disse, bem, estou seguindo. He said, the great reward is at the end of the road. E eu disse, a grande recompensa está no fim do caminho. I said, I realized. I said, that must have been my wife. Eu disse, eu compreendo. Eu disse, isso talvez tenha sido a minha esposa. I said, what'd you say, honey? Eu disse, o que você disse, querida? I shook her. I said, Meaty, what'd you say? Eu a balancei. Eu disse, Meda, o que você disse? She said, huh, she's asleep. Ela respondeu, ela estava dormindo. And I said, well, it wasn't her. Eu disse, ora, não foi ela. I said, maybe that was the Holy Spirit. Eu disse, talvez tenha sido o Espírito Santo. I said, kind Heavenly Father, was you speaking to your servant? Eu disse, bondoso Pai Celestial,
Foste tu falando com teu servo? What would you have me to know? O que tu queres que eu saiba? Nothing spoke. Ninguém respondeu. I waited a little while. Eu esperei um pouquinho. I heard it again saying, Eu vi novamente dizendo, seemed like I could hear someone singing that song, Lord, let me look past the curtain of time. parecia que eu podia ouvir alguém cantando aquele hino. Senhor, deixe-me olhar além da cortina do tempo. Did you ever hear it? You know, Vocês já ouviram? Vocês conhecem? Lord, let me look past the curtain of shadow of sorrows and fears. Senhor, deixe-me olhar além da cortina de sombra, de mágoas e temores. Let me hear the sweet harbor bells chime. Deixe-me ouvir o toque dos sinos do porto. It would brighten my path and would vanish all fear. Lord, let me look past the curtain of time. Iluminaria meu caminho e baniria todos os temores. Senhor, deixe-me olhar além da cortina do tempo. Seemed like I could hear somebody singing that. Parecia que eu podia ouvir alguém cantando isto. I thought, wonder what that is. Eu pensei, gostaria de saber o que é isto. I was just as like I am now. Eu estava simplesmente como estou agora. And I heard something say, keep pressing on. E eu ouvi algo dizendo, prossiga. I said, I will press on. Eu disse, prosseguirei. He said, would you like to see it past the curtain? Ele disse, você gostaria de ver além da cortina do tempo? I said, it would help me. Eu disse, isto me ajudaria. And just then, I felt something happen to me. E logo então eu sentia algo acontecendo comigo. And I thought, what's the matter here? E pensei, o que está acontecendo aqui? And I looked back, and I could see myself laying on the bed. E eu olhei para trás e eu pude ver a mim mesmo deitado na cama. Now, if this hinders you, God forgive me for telling it. See? Agora, se isto for empecilho para você, então Deus me perdoe por tê-lo dito. Vem, I've never told it before, only to my church, my own church. eu nunca disse isto antes, somente para a minha igreja, minha própria igreja. And I looked back, E eu olhei para trás and I hope, by the grace of God, that you don't class me a fanatic. e eu espero, pela graça de Deus, que você não me classifique como um fanático. If I am, I don't know it. Se eu sou, eu não sei. I don't want to be. No, sir. Eu não quero ser. Você entende? But Mas God in heaven knows that this is true as I hold my Bible. Or as I told you last night about the squirrels, this happened just recently. Deus no céu sabe que isto é verdade. Enquanto seguro minha Bíblia sobre isto, exatamente como eu lhes contei ontem à noite sobre os esquilos, isto aconteceu recentemente. And I looked back and I seen myself and I wasn't moving. Eu olhei para trás e vi a mim mesmo e eu não estava me movendo. And I turned to look this way. It looked like a little place coming down like this. E virei e olhei para este lado, parecia um pequeno lugar descendo assim. And I say this not as apology, but I've been pretty hard on women. E eu não digo isto como um pretexto, mas eu tenho sido duro com as mulheres. I've been called a woman hater, but I'm not. Eu tenho sido chamado de odiador de mulheres, mas eu não sou. I'm not. Eu não sou. I like my sisters, but I don't like to see women acting the way these modern American women are. Eu gosto de minhas irmãs, mas eu não gosto de ver as mulheres agindo da forma que essas modernas americanas fazem. When I went to San Angelo, the catacomb in Rome, in Italy, there was a sign up there by the catacomb said, "Please, American women, put on your clothes before entering this place and honor the dead." Quando fui até San Angelo, nas catacumbas em Roma, na Itália, havia um aviso ali em cima das catacumbas
que dizia: por favor, mulheres americanas, coloquem as suas roupas antes de entrarem neste lugar em respeito aos mortos. Notice to the American women. Um aviso para as mulheres americanas. Why, it's a disgrace. Ora, é uma desgraça. They asked me, haven't you all got any decent women over there? Eles me perguntaram: você tem alguma mulher decente lá? I said, oh, sure we have. That's that other crowd, see? Eu disse: claro que temos. Isto é apenas aquele é outro grupo, vem? But they know, just as American, that's what it was. Mas elas eram conhecidas como americanas. Isso é o que era. And so I won't have time in this meeting to tell you. Então, eu não terei tempo nesta reunião para lhes contar. In 1933, this is a woman's nation. Em 1933, esta é uma nação de mulheres. It's the number 13. É o número 13. It appears in the 13th chapter of Revelations. 13 stars, 13 stripes, 13, everything's the 13. Ela aparece no capítulo 13 de Apocalipse. 13 estrelas, 13 listras, 13... Tudo é 13. Everything is a woman. Tudo é a mulher. And remember, thus saith the Lord, there'll be a woman rule before the end time. E recordem, assim diz o Senhor, haverá uma mulher que governará antes do fim do tempo. She'll either be president, vice president, or it'll be the Catholic Church as a woman. Ela será uma presidente, vice-presidente, ou será a Igreja Católica como uma mulher? I've seen her, a great woman. The nation bowed to her. Eu a vi, uma grande mulher, a nação se inclinando para ela. It'll be one before the end time. Isto será antes do fim do tempo. Thus saith the Lord. Assim diz o Senhor. Write it down and find out, you young people. Anote isto e descubram, vocês jovens. See if it happens. Veja se isto acontece. If it isn't, I'm a false prophet. Se não acontecer, eu sou um falso profeta. Now, just remember, that's the end. Agora apenas recordem, este é o fim. This America is a woman's nation. Esta América é a nação das mulheres. It's a place where she's got it freelance and man says nothing to her. É um lugar onde ela é a deusa independente e o homem não lhes diz nada. She bosses. Ela é a patroa. She runs everything, businesses and everything, even got into church on the platform, the pulpit, and running it now. Ela administra tudo, negócios e tudo mais, até mesmo subiu na plataforma da igreja, no púlpito, e administra agora. So there you go. See, Então aí está você, veja, tem sido... and that's absolutely as unscriptural as Cain and Abel. Or Abel would be like Cain. Isto é absolutamente tão inescriturístico como Caim e Abel. O Abel seria como Caim. Certainly, all these things, she's ruler, and she's a goddess. Certamente, todas estas coisas, ela governa. E ela é uma deusa. That's true in America. Isto é a verdade na América. Not you sisters, Não vocês, irmãs. but I was always a little rough with them like that. Mas eu sempre fui um pouquinho áspero com elas assim. And maybe I thought a little too rough maybe sometimes. E talvez eu acho que sou muito grosseiro algumas vezes, talvez. But how can I? Mas como eu posso? If you're spiritual, you'll catch it right now. Se você é espiritual, você captará isto neste instante. Vem. How many of you think you understand what I mean? Good. Quantos de vocês acham que compreenderam o que eu quero dizer? Bom. Look at Elijah. What did he call? Veja Elias, o que ele clamava. Well, he couldn't help it. Ele não pôde evitar isso. He's cried out against that Jezebel, did he?
Ele clamou contra aquela Jezabel, não clamou? How here comes John the Baptist with the same spirit. Como aqui vem João Batista com o mesmo espírito dele. How could he help crying out about it? It's not lawful for you to have your brother's wife. Como poderia ele deixar de clamar contra isto? Não é lícito que possuas a mulher do teu irmão. Cost him his head. E isto lhe custou a sua cabeça. Vem? God takes his man, but never his spirit. See? Deus toma o seu homem, mas nunca o seu espírito. Vem? Keeps moving on down. Ele continua se movendo. The forerunning of the coming of the Lord Jesus as he spoke down there at the river in 1933 when I was baptizing there, and you see what happened to it. O precursor da vinda do Senhor Jesus, como tu falaste lá embaixo no Rio, em 1933, quando eu estava batizando ali, e veja você o que aconteceu a isto. See, just exactly what he said he would take place. Vem, é exatamente o que ele disse que aconteceria. So you can't help it. Então você não pode impedir isto. And when I looked coming running to me, it looked like to me a million of young women about 20 years old. E quando olhei vindo, correndo para mim, parecia para mim 1 milhão de mulheres jovens com cerca de 20 anos de idade. I never seen such pretty women in all my life. Eu nunca tinha visto mulheres tão bonitas em toda a minha vida. Their eyes looked like stars, their teeth as white as pearl, long hair hanging to their waist with white robes on down to their feet, and was barefooted. Seus olhos pareciam estrelas, seus dentes tão brancos como pérolas, cabelos longos caídos até a cintura, com trajes brancos até os seus pés e estavam descalças. And they were each one, now, E elas eram cada uma. Agora excuse me now, you women, me desculpem agora vocês mulheres. each one of them was running up and throwing her arms around me and hollering, my precious brother. Cada uma delas corria e lançava os seus braços ao meu redor e gritava, meu precioso irmão. Now look, God knows, when I was a boy, you read my story. Agora veja, Deus sabe que quando eu era um garoto, vocês leram a minha história. When I was 7 years old, the angel of the Lord met me as a whirlwind in that bush that day and said, don't never smoke, drink, or defile your body. Quando eu tinha 7 anos de idade, o anjo do Senhor encontrou comigo e em um redemoinho naquele arbusto, naquele dia, e disse, nunca fumes, bebas ou desonres o teu corpo. I never smoked in my life, never drank in my life, and I've got... Eu nunca fumei em minha vida, nunca bebi em minha vida, e eu know no woman but my wife. Eu não conheci nenhuma outra mulher a não ser a minha esposa. And so then, I didn't live immoral when I was a sinner. E então eu não vivi imoralmente quando eu era um pecador. Mas eu, since I've been a Christian, I've tried to live as straight as I know how to live, and God knows that's the truth. Desde que me tornei um cristão, eu tenho tentado viver tão correto quanto eu sei como viver, e Deus sabe que isto é a verdade. Your handkerchief yesterday. Let's give the Lord a wave offering. It ain't a sheep, but they took from the body of Paul handkerchiefs. Hallelujah. Oh, we're marching to Zion. Oh, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion. Take out
I could just imagine those old saints back there before going into the Roman circus there, start walking up that hill, you know, up that little ramp, going up into the lines and saying, oh, we're a marching to Zion. It's beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. The fields of Zion yield 1,000 sacred sweet before we